Bendito seja o Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 11. Glória a Jesus. Glorificado seja o nosso Deus. Atos, capítulo 11. Vamos ao versículo 27. Vamos ler do 27 ao 30. Vamos ler todos juntos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Aleluias. Irmãos, esta parte do capítulo, a partir ali do versículo 19, começa falando que os crentes foram duramente perseguidos em Jerusalém depois da morte de Estevão. A morte dele está narrada em Atos capítulo 7. Ele era um homem cheio de fé, de poder, do Espírito Santo. Levantou-se a perseguição contra ele e o apedrejaram até morrer. Depois disso, uma grande perseguição se levantou contra a igreja e os crentes foram dispersos. Mas dispersos saíram anunciando a palavra por onde quer que andavam, por onde quer que estavam. Diga glória a Jesus. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, diz em Atos 4. Irmãos, o crente mesmo perseguido, ele continua a falar da palavra de Deus em qualquer circunstância de sua vida. Fala para o lado, em qualquer circunstância. Estes aqui perderam tudo o que tinham em Jerusalém, tiveram que sair às pressas, perderam tudo e saíram sem destino, mas saíram levando a palavra e anunciando onde quer que fossem. Meu amado irmão, porque a maior riqueza que nós temos é espiritual, riqueza que ninguém tira, não são as coisas materiais. Saíram anunciando, irmãos, de forma tal que um grande número creu e se converteu ao Senhor, diz ali o texto, e a mão do Senhor era com eles. Formou-se uma igreja nessa cidade que se chama Antioquia. Era uma cidade na Síria, país que existe até hoje, cuja capital é Damasco. Antioquia era uma cidade muito grande, era a terceira maior cidade do Império Romano. Era Roma, Alexandria e Antioquia, a terceira cidade. Cidade muito grande, ali um grande número creu, se converteu ao Senhor. Formou-se uma igreja, a igreja que estava em Jerusalém, que era a igreja principal, ouviu falar disso e resolveram então enviar auxiliares ali para a igreja de Antioquia e enviaram então Barnabé. Barnabé chegou, ouviu, alegrou-se com a graça de Deus, com aquele grande número de pessoas se convertendo, exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. E Barnabé foi buscar Saulo, reuniram-se ali naquela igreja por muito tempo, com muitas conversões. Irmãos, aconteceu que quando a igreja já estava estabelecida, chegamos ao primeiro versículo que lemos, versículo 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Repita comigo, havia profetas na igreja do Novo Testamento. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que seguir exatamente o que diz a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios 4, o apóstolo Paulo diz assim, eu apresentei essas coisas usando eu e Apolo como comparação para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito.
no dizer do Velho Testamento é: sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós temos que nos ater exatamente ao que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que havia profetas no Velho Testamento. Temos Elias e Eliseu, que eram profetas não escritores. Mas tinha os profetas que escreveram livros que temos na Bíblia até hoje: Isaías, Jeremias, Ageu, Obadias. Diga glória a Jesus. Jesus disse em Mateus 11: a lei e os profetas duraram até João. Pode-se ali ter uma impressão de que depois não houve mais profetas. Mas Jesus falou isso em Mateus 11 e Atos 11, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Vemos aqui na igreja, Novo Testamento, período da graça, vemos que havia profetas. Então quer dizer que ainda existem. O que significa então o versículo que Jesus falou, a lei e os profetas? Significa aquele estilo profético do Velho Testamento existiu antes da vinda do Senhor Jesus. Daquele jeito não existem mais profetas. Hoje existem profetas do modo do Novo Testamento, como diz lá em Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então na igreja, por palavra do próprio apóstolo, existem profetas. A diferença é, irmãos, que no Velho Testamento a Bíblia não estava inteiramente escrita. Hoje nós temos a Bíblia completa. Então a grande diferença em um profeta do Velho e do Novo Testamento é que hoje não se pode jamais ir além do que está escrito. Ninguém jamais vai poder acrescentar uma vírgula sequer à Santíssima Palavra de Deus. Se aparece alguém dizendo que desceu um anjo do céu e deu para ele um livro para ele escrever, e esse livro é um complemento da Bíblia, sai. Fala assim: sai em nome de Jesus. Porque Apocalipse 22 diz: se alguém acrescentar alguma coisa, Deus vai fazer vir sobre tal pessoa as pragas que estão escritas no livro do Apocalipse. Então, irmãos, hoje existem profetas. Estes profetas são limitados pela palavra de Deus. Escrever alguma coisa impossível. Tudo o que Deus tem para você está escrito. Fala para o lado: está escrito. Uma pequena pergunta: por que você não lê então? Fala para nós assim: leia. Se está escrito, então leia. Glória a Jesus. Irmãos, nós lemos ali o versículo 27. Naqueles dias descerão profetas de Jerusalém para Antioquia. O que aprendemos? Existiam profetas, e estes profetas viajavam para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra do Senhor. Isso existia já há 2000 anos atrás. Continua existindo até hoje. Profetas que viajavam para levar a mensagem do Senhor. Irmãos, e é muito significativo isso aqui, porque você veja só, Atos 13:1 diz que na igreja que tinha em Antioquia, tinha profetas e doutores. Barnabé era um deles, citado em Atos 11, citado em Atos 13. Ele era profeta, ele estava em Antioquia. Mas aqui chegaram outros profetas que trouxeram revelação atualizada, contemporaneizada, algo que o Senhor não tinha revelado para os profetas da casa, dentre eles Barnabé. Irmãos, então isso aqui já significa muita coisa. O Senhor pode usar as pessoas, mas muitas vezes o Senhor traz alguém de fora para trazer uma revelação que não havia sido dada. Diga glória a Jesus. Irmãos, é muito significativo. Isso aqui mostra que já de início na obra de Deus havia integração entre as igrejas, integração e cooperação na obra do Senhor. Não está escrito em lugar algum que esses profetas foram mandados para Antioquia. Barnabé foi. Os profetas não, eles foram na direção do Espírito Santo para levar ali uma mensagem necessária. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, isto é muito verdadeiro. Nós estamos aqui, esse lugar aqui é uma igreja local, não é uma igreja denominacional como presbiteriana, metodista ou batista ou qualquer outra assim. Uma igreja local que só tem aqui. Mas, irmãos, a grande verdade é: há um só corpo e um só Espírito, como diz em Efésios 4. Diga glória a Jesus.
Para cada porção do corpo de Cristo, o Senhor concede uma revelação, o Senhor concede um ministério. 1 Coríntios 12 diz que tem diversidade de ministérios, diversidade de dons e diversidade de operações. E a continuação de 1 Coríntios 12 diz que uma parte do corpo não pode dizer à outra: não preciso de ti. Então, irmãos, nós precisamos desta cooperação entre todos os crentes. O nosso Deus não é sectarista, não vai ter no céu uma ala só para os presbiterianos e outra para os assembleanos. Não, falam assim, não. Apesar de às vezes eles acharem que sim, não. Diga glória a Jesus. Glória a Deus, é um só corpo, um só Espírito. Irmãos, chegaram estes profetas, um deles de nome Ágabo diz ali, dava a entender. A tradução Nova Versão Internacional diz que ele predisse. Neste caso aqui, essas traduções mais antigas são um pouco melhores. Dava a entender. Irmãos, isso aqui mostra que nas revelações, nos dons do Espírito Santo, o Senhor continua a operar como no passado, usando de formas misteriosas. Irmãos, e isso o nosso Deus é assim, porque o Senhor quer nos conduzir à meditação. O Senhor quer que nós cresçamos em sabedoria, em conhecimento espiritual. Como disse José do Egito, de Deus são as interpretações. Diga glória a Jesus. Olha como Deus é. Beltesazar, o rei da Babilônia, num banquete horroroso, promíscuo, sacrílego, usando as coisas santas para fins imundos. De repente, Deus, irado, escreveu na parede. Pequeno detalhe, ninguém sabia o que estava escrito. Diga glória a Jesus. Irmãos, este é Deus. Se fôssemos nós, escreveríamos em língua bem inteligível desse tamanho. Deus escreveu, só que ninguém conseguia entender nem ler o que estava escrito. Precisou ouvir um profeta, um servo de Deus, para dar a interpretação. Assim é o nosso Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e por que Deus faz assim? Deus nos conhece. Fala para um lado, Deus te conhece. Se Deus, o nosso Deus, falasse conosco de forma direta, isso muitas vezes iria gerar rebeldia. Por exemplo, se você perguntasse ao Senhor: Senhor, é para eu casar com a Mariazinha? Se Deus te dissesse não, você já, mas por quê? Não, eu acho que eu sonhei, acho que não é. Mas, não, mas por quê? Qual a razão? Por que isso? Eu poderia insistir, mas Deus não faz assim. Você pergunta, Deus te dá uma resposta que te deixa com mais perguntas do que antes. Você fica, mas o que significa isso? É um sonho? O que é? O que será? Diga glória a Jesus. Até você entender, você vai precisar se humilhar. E quando você se humilha, não tem espaço para rebeldia. Daí você pode entender. Diga glória a Jesus. Por isso diz aqui Ágabo que ele dava a entender. Fala para o mundo do lado, Deus quer que você entenda. Glória a Jesus. Irmãos, ele diz ali, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome. Repita comigo, o profeta Ágabo predisse uma grande fome. Glória a Jesus. Irmãos, aqui é um ensino muito claro de como Deus operava e opera até hoje. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Como o Espírito Santo opera pelos dons do Espírito Santo. Irmãos, nas profecias, nas revelações, Deus não vai trazer assuntos teológicos, porque os assuntos teológicos estão esgotados na palavra de Deus. Tudo que tem de teológico e doutrinário já está dito, não precisa ser repetido. Deus traz nas revelações os assuntos emergentes, necessários, atuais. Irmãos,
Para eu saber se vai ter uma grande fome no mundo, não é lendo a Bíblia. A Bíblia fala das fomes passadas. Se vai ter ou não, é necessário que o Espírito Santo revele. Diga glória a Jesus, mas repita comigo: Deus revela. Como diz em Amós capítulo 3, faria Deus alguma coisa sem antes revelar o seu segredo aos seus servos os profetas? Irmãos, desde o Gênesis, quando está para vir uma calamidade na terra, Deus já revela aos seus servos. Mandou um sonho para o faraó e José do Egito interpretou aquilo. E aqui novamente em Atos haveria uma fome, mas Deus já revelando. Irmãos, quer dizer, as catástrofes acontecem. Deus poderia simplesmente evitar a fome, mas Deus revelou que haveria a fome. Irmãos, porque aqui na terra, estas circunstâncias são inevitáveis. João 16:33, no mundo tereis aflições. Isso é próprio dessa terra. Mas, irmãos, Deus revela. O Senhor nos dá condições de nos prepararmos. O Senhor revela de antemão. O Senhor nos dá condições de superarmos estas situações. Diga glória a Jesus. O livro de Esther é maravilhoso. Fala então que por uma conspiração de Amã, o Agagita, houve uma sentença de morte contra todo o povo de Israel. Porque era uma lei dos reis daquele país, não poderia ser revogado. Mas eles conseguiram então uma outra lei que lhes dava o direito de se defenderem. Irmãos, isso é muito profundo. Nós não conseguimos revogar as leis contra nós, porque isso é uma lei espiritual de Deus, mas o Senhor nos concede condições para nós nos defendermos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Então Deus revela. O Senhor mostra. Antes de acontecer alguma coisa na tua vida, Deus fala. Alguma coisa de desagradável, alguma coisa assim de grandes proporções, Deus fala. Muitas vezes nós aqui estamos dormindo. Fala para nós assim: acorde. Porque o Senhor revela, o Senhor não nos deixa desprevenidos. Glória a Jesus. E outra, irmãos, olha aqui o que diz o texto. Veio o profeta Ágabo dando a entender que haveria uma grande fome por todo o mundo. Tem gente dormindo. Falando em dormir, olhe para o irmão do lado e vê se ele está dormindo. Manda ele acordar. Diga glória a Jesus. Por todo o mundo. Mateus 13 diz: o campo é o mundo. Repita comigo: o nosso Deus é grande. Irmãos, Deus é muito grande. O nosso Deus é maravilhoso. Nós somos pequenos. Isaías 55, como são os céus mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos. Quem conheceu a mente do Senhor ou foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe seja ressarcido? Romanos capítulo 11. Irmãos, Deus é muito grande. Pense comigo, olha aqui a revelação. Uma igreja em Antioquia que estava crescendo e estava próspera. Chegam profetas e começam a dizer: esta igreja em Antioquia vai crescer muito. Foi isso que Deus disse? Não. A obra em Antioquia vai crescer muito. Isso que Deus disse? Não. O que Deus disse? Vai ter uma grande fome em todo o mundo. Diga glória a Jesus. Deus não fica dando palavras para endossar projetos particulares. O nosso Deus é universal. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Deus não é provinciano. Deus não é paroquiano. Deus não está limitado nessas 4 paredinhas, nem no bairro do Higienópolis. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Deus fala de coisas grandes.
Fala isso para um lado. Deus fala de coisas grandes. Grandes. Irmãos, às vezes tem pessoas que perturbam Deus, provocam Deus com assuntos de bem menos importância. Sendo que o mandamento bíblico é Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, geralmente quando buscamos ao Senhor de todo o coração e pedimos que o Senhor fale conosco, o Senhor nos surpreende com uma palavra que nós não estávamos nem pensando. Às vezes a pessoa está meio assim, desconfortável no emprego, e então pede uma palavra assim para saber se ela vai mudar de emprego. Fazer misericórdia. Deus vai falar com você. Espere só para você ver o que Ele vai falar com você. Vai mudar a tua vida. Olha lá se não te muda de cidade. Diga glória a Jesus. Porque os caminhos de Deus são muito superiores. Irmãos, então isso aqui é muito significativo. Repita comigo: não podemos impor limites à obra do Senhor. Nem à obra do Senhor, nem às nossas vidas. Irmãos, o Senhor está falando aqui por revelação nesta noite, que há pessoas aqui, que o Senhor vai fazer coisas na tua vida que você nunca pensou. Que Deus vai te fazer coisas que você pensou que nunca iria fazer. Porque, como diz Salmo 18:30, o caminho de Deus é perfeito. Fala isso para um lado: o caminho de Deus é perfeito. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Não existe como programar a obra de Deus em nossas vidas. O nosso Deus é sempre surpreendente. Irmãos, este texto aqui é maravilhoso e é para acabar com as nossas presunções e pretensões. Irmãos, se a Bíblia fosse escrita por homens, então diria assim: começou a obra em Antioquia, uma obra próspera, e já chegou ali um profeta e disse: esta obra vai ter 100.000 membros. Esta obra vai ter no maior templo do mundo. E todo mundo, glória a Deus. Se fosse um homem que escrevesse a Bíblia, chegou o profeta e não falou nada da obra em Antioquia. Diga glória a Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus estava interessado na igreja de Antioquia, Deus estava interessado no mundo. Diga glória a Jesus. Nós é que estamos interessados aqui. Deus está pensando no mundo. Tem muita gente lá fora perdida em quem Deus está pensando. A quem Deus está procurando. Diga glória a Jesus. E se nós realmente estivermos buscando aqui, Deus vai mandar pessoas para falar. Para falar, sabe o quê? Os perdidos. Há grande fome em todo mundo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando. Olha o que o profeta disse. Grande fome em todo mundo. Irmãos, e olha o que diz Amós 8:11: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir as palavras do Senhor. Diga glória a Jesus. Chega a palavra de Deus dizendo que é grande fome no mundo, muitos necessitados, muitos perdidos. Irmãos, às vezes nós queremos palavras, nós queremos que venha um profeta que diga assim: que orquestra maravilhosa, que coral, que coisa linda. Fazem misericórdia. Deus vai mandar um profeta para dizer, sabe o quê? Quantos viciados perdidos, quantas prostitutas que estão se matando por aí. É isso que Deus vai falar. Diga glória a Jesus. Muita gente se perdendo. Irmãos, é isso que Deus fala, porque é isso que Deus vê, e é nisso que Deus pensa. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Repita comigo: a profecia da parte de Deus vem
para mexer conosco. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Vem para mexer conosco. Glória a Jesus. Irmãos, a igreja em Antioquia crescendo, os crentes poderiam fazer planejamentos. Vamos então fazer a obra crescer, vamos investir na obra, investir aqui, investir ali, vamos fazer um projeto disso, um projeto daquilo. Deus já manda o profeta, dizendo, uma grande fome em todo o mundo. Irmãos, e a palavra do Senhor não foi assim, faça isso ou faça aquilo. O nosso Deus é maravilhoso. Se Deus manda fazer, acontece aquilo que está lá em Mateus capítulo 20. O pai que tinha 2 filhos, mandou faça. Ele disse, faço, e não fez. Para outro, faça, ele disse, não faço, e fez. Esse é o ser humano, absurdamente contraditório. Diga glória a Jesus. A palavra de Deus é assim, vai ter grande fome em todo mundo. E acabou por aí. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Diga glória a Jesus. Os verdadeiramente crentes em Antioquia, o que fizeram? O que nós vamos fazer acerca disso? Qual a atitude, qual a reação que eu vou ter frente à palavra de Deus? Deus diz que vai ter fome. O que eu posso fazer a respeito disso? Diga glória a Jesus. É o versículo 28. 29, e os discípulos determinaram mandar, cada um conforme pudesse, o socorro para os irmãos da Judeia. Os discípulos, quer dizer, aqueles alunos, aqueles seguidores fiéis, metódicos, ordenados, que estavam ali conhecendo, aprendendo, aprofundando-se nas coisas de Deus, ouviram isso, não ficaram quietos. Repita comigo, quando Deus fala, os crentes de verdade não ficam quietos. Diga glória a Jesus. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor dos exércitos, quem não profetizará? Diz em Amós capítulo 3. Diga glória a Jesus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías capítulo 6. Eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus. Repita comigo, os discípulos determinaram. A palavra do Senhor é perfeita. Determinaram. Tiago 2 diz que a fé sem obras é morta. Determinaram. Irmãos, o Senhor quer que nós tenhamos uma fé mais objetiva, uma fé mais prática, uma fé mais ativa. Eles não ficaram pensando, será que é? Será que não é? Não, eles determinaram, muito práticos, muito prontos. Não sejais vagarosos no cuidado, diz em Romanos 12. Diga glória a Jesus. Repita comigo, houve reação imediata. Não ficaram em planejamento, eles fizeram. E outro, irmãos, olha o que diz ali, cada um conforme o que pudesse. Quer dizer, quem tinha bens materiais foi ajuntando para repartir. Ali diz os crentes pobres da Judeia. Irmãos, por quê? A Judeia já tinha sido varrida pelas perseguições. Os que ficaram foram os mais pobres, que nem tinham condições de sair do lugar, que lá ficaram. A Judeia era sempre assolada pelas fomes. Desde Gênesis 12, sai Abraão da tua terra, da tua parentela, ele saiu. Dali no capítulo 15, já fome na Palestina. Era um lugar muito assolado por fome, com muitos crentes pobres. Então eles já juntaram para mandar lá, que era com certeza o lugar dos crentes mais pobres, o lugar das maiores necessidades. Irmãos, quando a gente lê o versículo, diga glória a Jesus, o versículo 29 diz assim, cada um conforme o que pudesse. Isso é assim, confortável, né? A gente já fica assim, conforme o que pudesse. Que bênção, pois é. Sem, assim, sacrifício, né? Conforme o que pudesse. Fala assim, Sabe o que significa cada um conforme o que pudesse? Significa o seguinte, os mais ricos dão mais.
Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Cada um conforme o que pudesse. Eu vou dar aqui 50 centavos. Fazem misericórdia. Cada um conforme pudesse significa o seguinte: os mais ricos dão mais. Diga glória a Jesus. Irmãos, e nisto eles não tinham problema algum, porque os crentes já nasceram neste mover. Diga glória a Jesus. Irmãos, ele diz ali, socorro para os irmãos da Judeia. Que maravilha. Diga glória a Deus. Repita comigo: o nosso Deus quer que tenhamos uma mente aberta. A igreja em Antioquia crescendo muito, muitas conversões. Deus já manda o profeta, grande fome por todo o mundo. Pobres em Antioquia, é fácil de concluir pelo texto que não tinha. Era a terceira maior cidade do império, era uma cidade rica. Tinha pobres na Judeia, então vamos ajudar os que estão na Judeia. Desde o início, Deus não queria que eles ficassem idolatrando a obra em Antioquia. Está crescendo, que maravilha. Vai ter fome, os pobres estão lá. Vamos mandar ajuda para lá. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Mandar socorro. Fala, irmão, do lado, Deus quer que você socorra alguém. Glória a Jesus. Ouça isso, meu amado irmão. Quando Deus fala algo, é porque você pode fazer algo a respeito. Diga glória a Jesus. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Quando não se tem mais nada a fazer, Deus nem fala. Meu amado, quando Deus diz para uma mãe, quando o filho está desviado, perdido nos vícios, e Deus diz a esta mãe que este filho vai morrer, o que Deus está querendo dizer com isso? Deus está querendo dizer assim: do jeito que ele está, ele vai morrer, faça alguma coisa. Diga glória a Jesus. É isso que Deus está querendo dizer. Irmãos, porque se Deus quisesse realmente que ele morresse, Deus matava sem dizer. Diga glória a Jesus. Quando Deus diz algo, é porque ele quer que nós façamos. Deus quer uma reação ao que está sendo dito. Diga glória a Jesus. Porque, irmãos, a palavra que sai de minha boca não volta vazia, mas produz o fruto para o que foi enviado. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu já vi irmãs falando assim: ai, pastor, meu filho está perdido e Deus tem revelado que ele vai morrer. Ai, pastor, eu só choro. Para de chorar e ora, por favor. Mas em misericórdia. Chorar no enterro, ele não morreu ainda, então agora é hora de orar, para ele nem morrer. Diga glória a Jesus. Quando o Senhor fala, é para fazer, é para corresponder ao que Deus está falando. Mesmo que a palavra não foi mandando fazer alguma coisa, se Deus disse, é óbvio que é para ter alguma reação. Irmãos, o Senhor está falando aqui hoje. Diga glória a Jesus. Irmãos, olha o versículo 30. O que eles com efeito fizeram. Quer dizer, gente de ação, não de planejamento, mas de ação. E outra, enviando aos anciãos, aos líderes da igreja na Judeia, por mão de Barnabé e Saulo. Por mão de. Quer dizer, era necessário haver obreiros para esta obra. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, nós vemos desde o início a igreja nascendo. Os profetas de um lugar viajando por direção do Espírito Santo a outro lugar para levar a palavra de Deus. Os crentes de outro lugar sendo tocados, já levantando ofertas para enviar e enviando por mão dos obreiros e dos mensageiros. Irmãos, a obra de Deus necessita dos obreiros. Fala para um lado, Deus precisa de obreiros. Mateus 9,36, grande a seara, poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara.
Diga glória a Jesus. Irmãos, estes obreiros são necessários para concretizarem a obra. Então, existe muito lugar na obra de Deus. A igreja conseguiu as ofertas, precisava alguém para levar essas ofertas. Outra coisa, irmãos, nós lemos lá em Atos 13, na igreja que havia em Antioquia, havia pastores doutores a saber, Barnabé, Simeão, Lúcio, Saulo, e servindo eles ao Senhor, jejuando e orando, disse-lhes o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E eles, jejuando e impondo-lhes as mãos, encomendaram-os à obra a que o Senhor os tinha chamado. Lemos isso, maravilhoso. Barnabé e Saulo foram, pregaram, e Deus operou maravilhas, e houve lá o coxo de Listra que levantou em Atos 14, e houve lá as cadeias que caíram, já com Paulo e Silas em Atos 16, diga glória a Jesus. Houve maravilhas, já em Atos 13 resistiram Elimas, a mão de Deus se manifestou, o Elimas ficou cego, coisa tremenda. Então a gente lê ali coisa tremenda. Irmãos, só precisa voltar um pouquinho atrás. Barnabé e Saulo começaram com as maravilhas? Começaram com a pregação? Começaram com os milagres? Não, eles começaram levando comida de um lugar para o outro. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque eles foram fiéis nesta primeira tarefa de levar as ofertas de Antioquia para Jerusalém, por isso Deus pôde lhes confiar obras maiores. Diga glória a Jesus. Quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito, Mateus 25. Então, tem gente que já quer sair para a obra dos milagres e prodígios, mas tem esta outra verdade anterior. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos. Irmãos, o Senhor falou conosco em muitas coisas nestes versículos. Senhor Deus maravilhoso, clamamos a Ti. Queremos discernir o que o Senhor está dizendo hoje, o que o Senhor tem a nos falar hoje, Senhor. Pai Santo, Deus misericordioso, há grande fome em todo o mundo, e nós queremos fazer, nós queremos corresponder a isso que o Senhor tem mostrado. Senhor amado, em nome de Jesus, enche-nos do Espírito Santo, levanta a Tua igreja, chamado para a ação, para a cooperação, para o envolvimento. Nós clamamos, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Glorificado seja o Senhor. Diga glória a Jesus.